Hoje qualquer pessoa abre o aplicativo do Nubank, do BTG e da XP e tem uma carteira recomendada, tem robô de investimento e um assessor de graça. Então deixa eu te fazer uma perguntinha. Se você já vende o que o banco está entregando de graça, o que exatamente o teu cliente está comprando de você? Porque se a resposta for diversificação, perfil de risco e alocação, você está com um grande problema. E não um probleminha técnico, não. É que você virou commodity e commodity briga por preço. E você nunca vai ganhar do app do banco apenas no preço. Agora, olha o outro lado. A AGF, da Luiz Barsi, não compete com banco nenhum. Ela escolheu uma tese do pai dela, Luiz Barsi Filho, viver de dividendos. E virou uma referência nacional. Mesma CVM, mesma bolsa, mesmas ações disponíveis para todo mundo. A diferença não é o que ela vende, é o que ela representa. Uma é commodity, a outra tem fila. E nos próximos minutos eu vou te mostrar o que separa esses dois mundos. E não é teoria, é o pilar número 1 que faz o cliente vir até você querendo, implorando para te contratar, em vez de você correr atrás pedindo indicação. E eu não estou falando de fora não, eu falo com propriedade. Eu passei os últimos anos estruturando o digital dos maiores nomes de finanças do Brasil, incluindo a própria AGF da Luiz Barsi. Mas isso eu te conto melhor daqui a pouquinho. Primeiro vai ser o que importa para você, então vamos começar o vídeo. E posicionamento começa, pessoal, com uma decisão que a maioria dos consultores não consegue fazer e tem uma dificuldade enorme de fazer. Você conhece aquele ditado, toda escolha é uma renúncia? Pois é, posicionamento é justamente isso. Posicionamento é escolha e a escolha dói. Porque escolher é justamente aquilo que eu falei, é abrir mão de uma coisa. Você vai ter que decidir com quem você quer falar e abrir mão de todo mundo que você não quer falar. E aqui, 90% das pessoas travam. O que eles pensam? Puxa vida, se eu falar com um segmento pequeno, eu vou deixar de vender, vou vender menos. Mas é justamente o contrário. Preste atenção em uma coisa que também eu tive dificuldade no início. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém e, além de tudo, vira commodity. Eu falo justamente para os meus alunos e mentorados, você é o produto, você é o seu nicho. Dentro disso você tem escolhas e tem dois lados nessa escolha. O primeiro, quem é você? Qual a sua tese? Qual a ideia que você está vendendo para o seu cliente? No que você acredita que ninguém está falando, que o mercado não está falando. Então, enquanto todo mundo está falando, saia das dívidas, conquiste a sua liberdade financeira, você vai estar vendendo um conceito seu, um conceito novo, único, que só você tem. A AGF, por exemplo, como eu estava falando, acredita que os dividendos vão levar você para a sua liberdade financeira. As ações garantem o futuro, a sigla da AGF. Agora, qual que é a sua tese? Se você não consegue terminar essa frase, eu acredito que o investidor deveria, 3 pontinhos, você ainda não tem uma tese. Você tem certificação e a maioria das pessoas tem certificação como você. Então, qual que é o seu diferencial? O segundo lado é, quem é o seu cliente? Quem você ajuda de fato? E você não pode dizer aquela forma abrangente, todo mundo que quer investir ou todo mundo que já investe. Ou seja, isso é todo mundo. Eu já vi, ajudo pessoa física e PJs, ou seja, ele está falando com todo mundo. Já eu acredito que especificidade vende. Então, quando você determina o seu cliente, quando você formata quem você quer atender, a possibilidade de você virar uma autoridade é infinitamente maior. E o exemplo eu vou colocar aqui na tela. Planejamento patrimonial para o médico que quer parar de fazer plantão aos 55 anos. Isso é muito específico. É o cara que está trabalhando o dia inteiro fazendo plantão e não tem patrimônio nenhum, ou pouco patrimônio, ou gasta demais. Então você está falando com uma pessoa específica. Outro exemplo, organização para empresários que faturam bem, mas não conseguem ver lucro no final do mês e não conseguem separar a pessoa física da PJ, é o que mais tem por aí. E por que isso vende mais? Porque o cliente, quando vê um anúncio, quando vê uma postagem sua, ele vai falar assim, cara, esse cara está falando comigo. Coisa que nenhum app de banco vai entregar. Ele sente que você é a solução para os problemas dele. Você é o cara posicionado que vai ajudá-lo a resolver um problema específico que ele tem. O banco, ele vai falar com a boca do funil, ele vai falar com 60 milhões de pessoas e vai colocar muita grana para falar com essa gente. Já você é visto como autoridade, que você está falando especificamente para ele. Essa é a única vantagem que o banco nunca vai ter. E sabe qual é a boa notícia? Isso é de graça para você construir. E olha que eu não percebi isso por acaso. Foi estruturando o digital de grandes nomes como Charles Schmidt, Vicente Guimarães, Rafael Seabra, André Massaro e a própria GF da Luiz Barsi, que a gente trabalhou há alguns anos juntos, fazendo grandes lançamentos
do jeito Barsi de investir, por exemplo. Inclusive durante a pandemia inteira, aí a gente nadou de braçada. E foi formando a base do consultor 10K na Elmo, vendo dezenas de consultores bem de perto, que eu detectei um padrão. O consultor genérico, ele depende da indicação. Ele não tem métricas, ele não tem nada. Ele apenas tem indicação, indicação é muito bom, tá? Indicação é ótimo, é um ato de amor. Só que indicação você não escala, você não tem números, você não consegue fazer nada com indicação. Então ele precisa que alguém conheça ele, confie e só depois ele vai indicar. Isso é lento demais e você não controla. O consultor posicionado recebe gente de tráfego frio, pessoas que chegaram no Instagram dele e viram assim, caramba, esse cara ele pode ser uma possível solução para o meu problema. Pessoas que viram conteúdo, se reconheceram na dor e falaram assim, meu Deus, vou falar com esse cara. E eles já chegam querendo contratar. Eu tive algumas pessoas que eu falei, eu fiz uma reunião e eu fiz ofertas de 10, 15, 20 mil reais e fecharam. Eu não acreditei na época que isso aconteceu, mas era porque era algo específico, resolvendo uma dor específica, com muito case de sucesso e um plano de ação com início, meio e fim. Porque eu não precisei aquecer o lead. O posicionamento já fez todo o trabalho por mim. A pessoa já chega pronta, não curiosa. E eu não estou pedindo para você acreditar em mim assim. Olha o que acontece com quem faz isso direitinho. Também na abordagem de vocês, é que eu falei, cara, se eles estão fazendo comigo, é, já estão chegando para falar comigo no ponto, eles sabem o ponto que eu tô, no momento que eu tô de carreira, né, na consultoria, foi isso que me despertou a vir fechar com vocês, porque Legal. parecia que vocês já me conheciam. Ó, tá vendo? Ó, interessante. Pô, Thiago, isso aí, cara, você tá dando um dado pra gente muito legal, cara. É isso aí, porque pensa o seguinte, se eu, ó, vamos lá, eu faço essa pergunta para quase todo mundo, né? Se a gente não, porque se você não conhece o teu cliente, se você não faz esse desenho da situação dele, qual é o momento dele, quais são as dores e desejos dele, cara, você não se conecta. Repara só, nenhum deles fala, aprendi a investir melhor. Eles já sabiam disso. O que mudou de fato foi o posicionamento. O cliente simplesmente passou a vir até eles. E o próprio cliente que eu quero atrair, ele chega até mim pronto, com uma dor específica e sabe que eu posso ajudá-lo. Então vamos lá, pessoal, eu quero que você entenda uma coisa. Posicionamento é o pilar principal, é a estrutura fundamental do seu prédio que você está construindo no seu negócio digital. Ele destrava todos os outros, oferta, produto, anúncios, tudo, mas sozinho ele não fecha. Deixa eu te mostrar rápido o que vem depois. Depois que o posicionamento está certo, tudo redondinho, 3 coisas acontecem com você. Primeiro, a oferta que você vai fazer para o seu cliente, ela se constrói quase sozinha. Por quê? É uma dor específica e a solução é altamente específica. Você entende as dores desse cliente e você consegue entregar um produto que vai resolver esse problema. Você acaba saindo daquela briga por preço. Você para de explicar por que custa o que custa. Porque para o cliente certo o valor é óbvio. Segundo, os seus anúncios passam a funcionar. Não porque você aprendeu a fazer tráfego pago, mas porque você sabe exatamente com quem você fala e quais são as dores e desejos desse cara. Um anúncio genérico só vai queimar o seu dinheiro. O anúncio que fala da dor e do desejo do seu cliente vai trazer um lead qualificado e prontinho para fechar com você, com um custo muito baixo. No nosso negócio, a gente tem um ROAS, que é o retorno sobre investimento de anúncios, de 10, de 15, ou seja, a gente investe X e volta 10X, 15X, porque os nossos anúncios trazem a pessoa certa. Terceiro, a reunião vira um jogo de sim ou não, se a pessoa está pronta para ter a sua solução. E o mais importante, não é aula. Você para de dar consultoria de graça para curioso, passa a apresentar a solução para quem chega qualificado para conversar com você. Faz isso e você vai ver a sua conversão mudar de patamar. Eu não comecei com produto, não comecei com oferta e nem mesmo a reunião. A gente falou primeiramente sobre posicionamento, porque o posicionamento vai ser a consequência de tudo. É como se o seu posicionamento estivesse no centro, irradiando para oferta, produtos, conteúdo. Então o posicionamento vai mandar em tudo. E quem tenta pular essa etapa, e muita gente faz isso, fica pulando de galho em galho, fazendo anúncio que não converte, trazendo lead desqualificado que não fecha e só toma o seu tempo, e acha que o problema é técnica. E não é, é a base. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber uma única coisa sobre você. Você precisa entender
se o jeito que você está se apresentando agora no seu Instagram, no seu YouTube, gera desejo de fato para o seu cliente, está atraindo o cliente certo para você. O cliente que vai te pagar R$2.500, R$5.000 pela sua consultoria, por exemplo. Ou se você é mais um na prateleira com muitos consultores e experts de finanças. E agora, boa notícia, dá para você descobrir isso em pouquíssimos minutos. Eu montei um quiz muito legal que vai mostrar exatamente o momento que você está e como você pode resolver o seu posicionamento. Você vai entender se você ainda é commodity e está competindo por preço, ou se você já construiu desejo no seu cliente e o cliente vê o preço e nem questiona se é caro ou barato. E não é um testezinho genérico de internet não, tá? São as perguntas que eu mesmo faria para um consultor que está iniciando esse processo. No final, você tem clareza exata de que lado você está dessa jogada. Ou você está sendo comoditizado, ou você é um anti-commodity. Eu vou colocar o link na descrição para você fazer imediatamente. Agora uma coisa, o banco não vai parar de oferecer no app assessor de graça. E muito menos a concorrência vai parar de diminuir. O que você tem que fazer é se colocar como opção única para o seu cliente, não tem jeito. E isso começa hoje, você parando de ser commodity. Então o que eu te recomendo? Toca no link aqui abaixo, faz o quiz, vê em que momento você está desse caminho e se fizer sentido, você vai falar com alguém da minha equipe e ela vai te mostrar um caminho, um plano, passo a passo, para que você deixe de ser commodity e comece a construir desejo na cabeça do seu cliente para que você seja a única opção para o seu cliente. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Toda semana eu trago uma análise que vai ajudar o profissional bem posicionado, que tem cliente, que cobra caro daquele que é comoditizado. Então fica ligado, vou ficando por aqui, até a próxima semana aí, até lá!